Olá, tudo bem? Marcos Soares Brasil, sou teólogo, professor de oratória e escritor com 14 obras publicadas. Estou iniciando um novo desafio e eu quero compartilhar esse desafio com você. Estou lançando este canal de pregação da Bíblia sem puxar sardinha para nenhuma religiosidade. E aí eu fiquei pensando nessa expressão, puxar brasa para minha sardinha. Será que isso existe mesmo? Existiu? Fui dar uma olhada aqui na internet, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Fiz uma pesquisa e descobri uma coisa interessante. Que ideia é esta de puxar brasa para minha sardinha? Nos tempos antigos, nos tempos que havia os cortiços e não tinha energia, uma das formas de gerar luz no local era queimando sardinha. Então se queimava a sardinha para que se iluminasse os ambientes. E aí começava a diminuir o fogo lá que estava sendo utilizado das sardinhas. E a turma começava a brigar, puxando a sardinha para o seu lado. Chegou-se a um consenso que era melhor acabar com essa história de usar a brasa da sardinha para um lado e o outro ficar sem luz, sem enxergar nada à noite. Eu quero dizer para você que eu não vou aqui puxar brasa para nenhuma sardinha. Não vou aqui defender religião, não vou aqui neste canal falar de tendência evangélica ou católica. Eu quero é pregar a Bíblia como ela é. Pregar a Bíblia do jeito que Deus quer que nós a preguemos. Há muita gente usando a Bíblia para os seus interesses. Há muita gente se beneficiando com a Bíblia. E o apóstolo Paulo já dizia que ai daqueles que mercadejassem a palavra de Deus. Eu quero, todos os domingos e até outros dias da semana, à medida que o tempo for passando, eu quero encontrar meios de contribuir com você, de contribuir com o seu crescimento, com a sua evolução no conhecimento da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que há muita gente que questiona isso. Há muitas tendências que discutem, tendências teológicas, que discutem se de fato a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém coisas da palavra de Deus. Como é que a Bíblia pode ser a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Essa é uma questão antiga. Eu estudei a teologia evangélica e a teologia católica e nesse ponto o debate é semelhante. Há uma discussão. Como é que Deus pode ter se revelado através de homens pecadores? Como é que funciona isso? Neste canal eu vou ajudar você a compreender a questão da Bíblia enquanto a palavra de Deus. Mas hoje eu quero trazer um pequeno texto que é muito conhecido, que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Eu quero deixar essa mensagem para você, quem sabe ela possa servir para você, para um parente seu, e vai ajudar a entender a dimensão do Evangelho de Cristo. Diz assim em Romanos 1, versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então esse é um texto emblemático para quem quer entender o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, que foi um cara muito preparado, se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, ele teria pós-doutorado em algumas áreas. Ele estaria nas redes sociais bombando. Ele seria chamado para palestra em tudo quanto fosse canto deste mundo. O cara era muito preparado, era muito bom. Era de alto nível de conhecimento e preparo, coisa que no Brasil está ficando ruim. Está se criando uma mania de anti-intelectualidade complicada. Paulo talvez fosse sofrer nesta geração brasileira anti-intelectual. Paulo era muito preparado e você sabe que ele um dia se converteu ao cristianismo, literalmente caiu do cavalo, ficou cego, teve um encontro com a luz de Jesus Cristo e a partir daí ele passou a ter uma vida de pregação do Evangelho. E essa expressão que ele usa é: pois não me envergonho do Evangelho. Imagina um cara pós-doutorado, preparadíssimo,
e de repente falando de Jesus Cristo numa universidade? Será que haveria gente fazendo isso hoje? Será que existem esses pós-doutores pregando o Evangelho de Cristo nos ambientes com mais complicações para se pregar esta verdade? Paulo está dizendo o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Seja qual for o tipo de público que eu tiver que enfrentar, vou pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha que coisa interessante, preste atenção nisso. Paulo está dizendo: eu sou um cara que tem uma história de formação minha de alto nível. Talvez alguns se envergonhem por serem preparadíssimos e serem até vistos como piegas em pegar uma Bíblia, como eu estou fazendo agora, e ler esta Bíblia para você que está me assistindo, e de repente eu começar a pregar este Evangelho. Pode ser que alguns não gostem disso, se envergonhem, pois eu não me envergonho. Sabe por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus. A expressão poder de Deus, ou a expressão poder em primeiro lugar, lembrando Aristóteles chamava de potentia, a potência, aquilo que é muito poderoso. Ou uma outra expressão em grego para poder é dínamos, dinamite, que explode. Então essa é a ideia que Paulo defende do Evangelho, é poder, é o dunamis, é aquela potência de Deus em favor do ser humano. Eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo, falando da Bíblia, porque um dia me pregaram este Evangelho. Um dia alguém chegou e disse: Marcos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu entendi isso, muito jovem ainda, eu entendi que só fazia sentido vivendo no poder do Evangelho. Só que esse poder do Evangelho também tem muita confusão. Hoje está todo mundo buscando poder. Mas preste atenção, tem que ser poder do Evangelho. Não é o poder para si mesmo. Não é o poder para aparecer às custas do Evangelho. Não é o poder econômico que muita gente grande aí está usando no meio evangélico só para se beneficiar. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É todo o poder de Deus para que eu possa encarnar Jesus na minha vida. É preciso entender que este Evangelho é o poder de Deus e não de homens, não de religião, não de dogmas religiosos, não de misticismo. É o poder de Deus livre, soberano. Deus faz o que Ele quiser e o que Ele quer. Ele faz e fará o que Ele quiser e o que Ele quer com o poder dEle. Poder para curar? Sim. Poder para silenciar? Também. Poder para modificar vidas complicadas como a minha vida, a sua vida, para nos mudar? Sem dúvida. Há muitos poderes neste poder, mas a essência do poder do Evangelho é que em Jesus há a possibilidade real de sermos salvos, salvos da morte eterna, livres da morte eterna, salvos para Deus, salvos para andar com Deus. Não somente salvos para a vida pós-mortem, mas para a vida hoje, para entender o projeto de Deus para a nossa vida agora. Deus me deu vários talentos. Eu sempre sonhei, nessa geração virtual, poder começar um projeto que não parasse mais. Estou começando hoje. Eu sempre sonhei pregar o Evangelho através da internet. E quando ela ainda era muito fraquinha, eu tentei, era difícil. Agora está muito mais forte, agora é a grande potência de comunicação desta geração. É através da internet, em especial de canais como este aqui no YouTube, das redes sociais. Esse é um sonho que eu sempre tive, porque Deus me deu habilidades de falar com certa facilidade. E eu quero poder usar isso para pregar o poder do Evangelho. Porque um dia Ele me falou comigo, porque um dia Jesus Cristo entrou no meu coração. Meu coração é cheio de defeitos. Mas Jesus me ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele vem todos os dias e bate, e diz: eu quero te transformar cada vez mais, cara. Esse é o poder do Evangelho para nos transformar, para mudar a nossa história. Então eu estou batizando este canal hoje, Papo Divino, para dizer o seguinte: pois eu não me envergonho do
do Evangelho, que é o poder de Deus. Sabe para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sei que Deus pode usar o poder dele para curar, para libertar, para tirar alguém da depressão, para transformar uma situação, alguém que estava sem dente passar a ter dente. Pode ser, mas a grande essência do poder de Deus é para a salvação. O maior objetivo do poder de Deus não é para projeção de egos, não é para mostrar vantagens religiosas. O maior objetivo do poder de Deus é para a salvação do ser humano. Foi para isso que Jesus Cristo veio na história, para dar a vida por mim e por você, para nos transformar, para nos salvar. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para salvar a minha vida, salvar a tua vida, para dar sentido à existência humana, para que a gente entenda o nosso propósito de existir neste mundo. Para que Deus me deu habilidades e talentos? Qual o objetivo disso? Para que eu faça diferença, para que eu use os meus dons, talentos, habilidades para levar este Evangelho, para levar alegria, para levar paz a outras pessoas. E ele diz mais no texto, primeiro do judeu e também do grego, porque Jesus era judeu, ele era judeu, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, ele foi rejeitado pelos judeus. Sorte nossa, porque nós somos simbolicamente os gregos, os não-judeus. Sorte minha e sua, que Jesus Cristo não veio só para os judeus, veio para todas as nações, veio para todas as línguas, veio para os homossexuais, veio para as lésbicas, veio para os heterossexuais, veio para os que são da esquerda e da direita, veio para todo mundo. Jesus Cristo não tem religião, Jesus Cristo não tem escolha partidária, Jesus Cristo não é aideológico, ele é Cristo, o Senhor da história, o Senhor da vida. Veio para judeu e também para os gregos. Os judeus, de certo modo, eles fizeram algo que já era esperado. Rejeitaram. Já havia uma profecia de que ele seria rejeitado pelos seus. Mas mesmo rejeitado, Jesus é dos judeus. Jesus valorizou a cultura judaica. Jesus fez todo o trajeto normal de uma criança, adolescente, jovem e adulto judaico. Mas ele veio para todas as nações. Ele veio para mim e para você. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é o poder de Deus. A essência do poder de Deus é Jesus Cristo. Não é a religião. Não são as vantagens que se tira hoje, tudo que é proveito nos templos católicos e evangélicos. Jesus é livre para derramar o poder dele em qualquer pessoa. Não importa cor religiosa, não importa cor política, tendência política, não importa o tipo de pessoa que queira se aproximar. Quem quer que se aproxime de Jesus vai ter essa chance do poder dele entrar nesta vida e transformar esta vida. Eu estou aqui então batizando, no dia de hoje, 6 de janeiro de 2019, o nosso novo canal, Papo Divino. Sem puxar sardinha para nenhum lado, sem puxar brasa para nenhuma sardinha, mas livremente poder pregar esta palavra que é a palavra de Deus, que não adianta tentar derrubar, destruir, ninguém destrói esta palavra, porque ela está acima de qualquer palavra. E ela diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muito obrigado, um abraço.